Fala, homens e mulheres de todo o Brasil. Está começando hoje mais um episódio do Pode Ser, o podcast da Homens, hein? Ele foi criado para falar sobre o mercado masculino, para falar de todos os serviços que hoje o homem procura, né? E na nossa rede, em todas as clínicas. Então hoje aqui tem uma convidada muito especial, que é um desses pilares desse serviço nosso que a gente oferece. Praticamente o principal pilar hoje, que é o carro-chefe nosso. É a doutora Maria Carolina. Obrigado, doutora, por você estar aqui. Hoje, para quem não conhece ela, gente, ela é a nossa médica tricologista, especialista em transplante capilar. Eu chamei ela para a gente bater um papo aqui, e tanto para a gente falar tanto desse mercado, quanto também, né, o que os pacientes, na hora de for fazer o transplante, o que ele mais pergunta. A gente vai bater um papo aqui incrível. Obrigado, tá, doutora? Luiz, eu que agradeço o convite para poder estar aqui hoje. E eu vou me apresentar, então, aqui um pouquinho. Claro. Meu nome é Maria Carolina Nassif, eu sou médica tricologista. Eu me formei em 2015 na Universidade José do Rosário Velano, mais conhecida como Unifenas, em Belo Horizonte. Olha, que legal. E me especializei em tricologia e transplante capilar em São Paulo, pelo Instituto Brasileiro de Ensino. Atualmente, também, além de estar aqui com a Homens, eu com algumas colegas, nós estamos também iniciando uma pós-graduação, além de cursos com transplante capilar. Então, nós estamos aí com essa coordenação. Em breve, esses cursos já estão aí para quem quiser especializar também no transplante. Gente, hoje a doutora, ela é autoridade hoje no Brasil com transplante capilar. Então hoje ela faz parte, né? Ela é uma pessoa que está sempre inovando, sempre buscando tudo que há de melhor para colocar na rede, na clínica. Então a doutora hoje é um orgulho, né, de você fazer parte desse projeto junto com a gente. Ainda mais uma médica tão capacitada, tão profissional. Hoje eu vejo os resultados dela, gente, é incrível. E hoje a gente vai falar disso, vocês vão ver. Vai acabar querendo fechar o transplante lá na Homens. Doutora, e me conta um pouquinho da sua trajetória. Vamos falar, né, quando você começou, quando você despertou a querer ser médica, como que foi? Aí depois, né, você acabou de citar onde eu achava que você tinha feito medicina aqui em Uberaba, não sabia. Eu queria que você contasse, né, antes da medicina, quando você virou, né, formou como médica e depois para onde? Depois voltou para Uberaba, sua família toda de Uberaba. Que legal, hein? Eu vejo que você vai muito para São Paulo, você viaja, você está São sempre Paulo buscando. Eu tô sempre indo, tem sempre muito curso. Mas então, assim, vou te contar um pouquinho. Desde pequena, na realidade, eu sempre falei que eu ia fazer medicina. Olha. Eu nunca, na realidade, pensei em fazer outra coisa. Eu sempre gostei muito de animal, né? Sempre fiz hipismo desde pequena, desde os meus 6 anos de idade eu faço hipismo. E sempre gostei muito de cachorro, dos cavalos. E aí muita gente falava pra mim, pra eu fazer veterinária, por causa dos animais. Aham. A minha mãe é dentista, minha mãe é uma dentista muito conhecida aqui em Uberaba, né? Então, muita gente falava, faz odonto, né? Sua mãe. Mas desde pequenininha eu falava que eu ia ser médica. Então, eu nunca passou na minha cabeça fazer outra coisa sem ser a medicina. Então, eu fui fazer o intercâmbio primeiro. Com 17 anos, eu fui para os Estados Unidos. Fiquei 1 ano nos Estados Unidos. Não queria voltar. Minha mãe foi lá me buscar. Queria ter ficado por lá. Eu acho que com as notas que eu tinha na escola, a gente vê que o ensino brasileiro é muito superior ao americano. Olha. Então, assim, as notas que eu tinha, certamente eu conseguia ganhar uma bolsa nos Estados Unidos, fazer medicina por lá. Mas minha mãe não foi muito concordante na época, não. Então, eu voltei para o Brasil. Aí eu não estava muito focada em estudar nessa época, eu não vou mentir, eu não fui, assim, 100% de querer faculdade. Eu acho que essa ideia de viajar, eu gosto muito de viajar. Então, essa ideia de morar fora me trouxe mais uma vontade de morar fora. E aí eu fui morar fora de novo. Aí eu fui morar na Europa. Então, eu morei em Bruxelas. E lá foi onde eu ainda fiz um pouco mais de hipismo. Aí, quando eu voltei de Bruxelas, eu falei, não, agora é hora de foco, né? Já estamos falando inglês fluente, já fala francês, agora vamos para medicina, então, de verdade. Peguei, fiz 6 meses de cursinho, estudei pra caramba, eu passei aqui em Uberaba também, eu passei em São Paulo
e eu passei em Belo Horizonte. E a faculdade aqui em Uberaba eu só contei para minha mãe depois que eu tinha passado. Mas é porque eu não queria fazer faculdade morando aqui. Quando a faculdade de São Paulo que eu passei, eu não conhecia muito, era uma faculdade nova, então eu fiquei meio assim de fazer. Belo Horizonte, a Unifenas já é uma faculdade bem consolidada, a primeira delas é em Alfenas, né? E aí tem o campus em Belo Horizonte, então foi onde eu fui para Belo Horizonte, fiquei os 6 anos de medicina lá. Formei e voltei para Uberaba. Quando eu terminei a faculdade, eu quis várias coisas de especialização, mas eu não sabia o que eu queria. Eu só sabia o que eu não queria de jeito nenhum. Olha. Por exemplo, eu sabia que eu não queria pediatria, eu sabia que eu não queria neuro, mas eu quis, todas as áreas que eu pensei em fazer foram voltadas para a área cirúrgica. Então, assim, eu já tinha esse pezinho ali na área cirúrgica. Fiquei alguns anos trabalhando só como plantão mesmo, até que um dia foi uma coisa que despertou o que aconteceu comigo. Porque todo mundo falava, nossa, seu cabelo é muito bonito e tal. E eu tive uma dengue muito forte e meu cabelo deu uma queda gigantesca. Abriu um buraco aqui, assim, em mim, quase. Então, eu fiquei muito chateada com aquilo ali. E o cabelo mexe muito com a nossa autoestima, né? Então, isso é um pouquinho que nós vamos falar ali daqui a pouco em relação aos homens também. E assim, na época, a gente tem os dermatologistas e tal que tratam, mas a grande maioria dos dermatologistas, hoje, eles estão focados mais na parte estética, né? Harmonização facial. A gente quase não vê dermatologista hoje que cuida muito dessa parte de cabelo, de doença, até as pereba, né? A gente quase não vê isso mais. Então, aquilo ali me despertou uma vontade de trabalhar na área de cabelo, né, com a tricologia. Isso em qual cidade? Isso eu já estava aqui. Já estava aqui em Uberaba. Já tinha voltado, já estava trabalhando. Voltado, estava trabalhando aqui. E aí despertou essa curiosidade, né, essa vontade do mercado de transplante, de tratamento capilar, através de uma dor sua, né, Minha. que você enxergou. E olhando hoje para esse mercado, você olhou através de uma dor, resolveu, e aí você se encantou por aquilo, solucionou o seu problema, e depois disso, como é que foi? Aí você começou a especializar? Aí em 2021, a gente ainda estava na pandemia, né? Então foi quando eu comecei minha especialização em São Paulo. Eu lembro que até no início da especialização, esse final de semana eu estava em São Paulo, no congresso, e a gente estava até comentando sobre isso, que no início da nossa pós-graduação, a gente quase não reconhecia um ao outro, porque a gente usava máscara e todo mundo ali era recém-conhecidos. Então, a gente quase não se reconhecia. Então, em 2021, eu iniciei a minha pós-graduação, terminei em 2022 e desde então eu venho trabalhando com transplante capilar. Eu agradeço muito o Luiz a oportunidade, porque né, antes de vir para homens, eu trabalhava numa concorrente, né, que também é muito grande em transplante capilar, mas na época eu não estava em Uberaba, né? Isso, você lembra que eu conversei com você? Eu falei, lembro. É muito cansativo para mim e vamos voltar ao transplante, né? Porque já tinha tido uma época o transplante, mas não chegou aí tanto para frente e a gente conversou e falou, vamos fazer acontecer. Mas assim, só para vocês entenderem, gente, o que aconteceu? Quando, nessa época, a rede não estava nesse tamanho, nessa proporção toda. E aí, o transplante capilar nosso, a parte cirúrgica, era em São Paulo. Isso. Então, os pacientes de Uberaba, das clínicas próximas aqui, iam todas para São Paulo, numa clínica nossa, e faziam o transplante. E aí, o negócio começou, né, a rede começou a crescer tanto, que a gente falou, não... já existia a clínica aqui em Uberaba, claro, começou aqui, mas não tinha o transplante tão forte igual eu gostaria que fosse. E aí nisso a gente montou o centro cirúrgico, ali a sala, e aí foi aonde a gente conversou e a doutora entrou como sócia da clínica e colocou total energia para o transplante rodar, né, da forma que a gente sempre quis aqui em Uberaba.
E aí eu fiz o convite, ela entrou como sócia e eu que sou feliz de você ter entrado. E olha como o tempo passa. Você faz ideia de quanto tempo já faz isso? Foi em 2023. Nossa primeira conversa, eu assinei o contrato em junho de 2023. Nós Olha, já estamos indo para quase 2 anos que a caramba, gente começou. muito tempo. Nesse tempo, a gente já operou, só aqui em Uberaba, quase 100 pacientes nesses 2 anos. Olha isso. É muito, gente. Hoje, imagina, né, todas essas clínicas no Brasil, a quantidade de transplante, tratamento. Você fala em transplante aqui, só aqui em Uberaba, e a quantidade de paciente que tem fazendo tratamento lá com você, né? É. Tanto que são muitos, é muito. Hoje a gente tem uma recorrência muito grande. Mas, doutora, hoje, né, para fazer, eu vejo que você está sempre buscando novidade, inovação. Como que você está vendo isso hoje no Brasil, até fora do Brasil? Como que você vê hoje esse mercado, né? Porque o homem, eu falo que o homem ele olha muito pro cabelo, né? O mercado masculino hoje, o homem é muito preocupado com o cabelo. Então, o cabelo, né, ele não tem uma função importante no nosso corpo, né? Se a gente não tiver o cabelo, nós vamos sobreviver normalmente. Mas o cabelo, ele é a moldura do nosso rosto. Então, se um dia você acorda ali, seu cabelo não tá legal, aquilo ali mexe com a sua autoestima. Mexe muito. Então, assim, a gente vê ali, a gente passa muito ali na clínica com meninos, porque, né, 17 anos, tem tanto já pessoas com 17, 18 anos que já estão com uma calvície ali bem avançada e isso mexe muito com a autoestima da pessoa. Então, eu brinco que hoje o transplante capilar virou o silicone do homem, né? Porque... Eu também falo isso, sabia? Acho que todo mundo hoje fala. Que a mulher preocupa muito, né? A mulher é o silicone e o homem é o cabelo, né? E como a tecnologia vem melhorando a cada dia, né? Todo dia. Eu que estou sempre indo nos congressos, atualizando, a gente vê que todo dia sai um tratamento novo, uma modernidade. Hoje, né, não só o transplante capilar, mas a parte de tratamento, né, nós temos tratamento hoje, além do microagulhamento, que é o básico, né, o minoxidil oral com a dutasterida. Hoje nós temos os lasers, né, de alta potência, né, Fotona, Lavian, que a gente tem na clínica também. O Lavian já teve lá com a gente, né? E além disso, o PRP, apesar dele não ser um procedimento que é liberado pela Anvisa, tanto que a gente não tem na clínica, mas ele é um tratamento que todo mundo sabe que é super benéfico e a Anvisa ainda não liberou para médico fazer o PRP, mas que é uma coisa porque ele é o que a gente chama de terapia regenerativa. Então, hoje, o futuro do tratamento capilar é a terapia regenerativa. Então, hoje nós temos tratamento com células-tronco. Eu não sei se você já ouviu falar desse, mas esse é um tratamento novo, que até o pessoal faz uma mini lipo, usa a gordura da barriga para fazer crescimento de cabelo. A gente vê que... Porque é o seguinte, pessoal, esse mercado, né, essa dor do mercado, eu falo... começou muito na pandemia. Depois da pandemia, porque a gente tinha o tratamento, mas não tinha essa procura tão grande, né, no tratamento capilar. E depois da pandemia, isso veio crescendo, porque foi nossa, hoje é um mercado gigantesco, bilionário hoje no Brasil. E assim, os médicos, as fábricas, as empresas estão cada vez mais inovando. E eu vejo que os métodos, né, estão cada vez mais inovador. Hoje, até eu separei aqui para a gente falar, não precisa hoje de um paciente ele viajar para fora do Brasil, porque o Brasil hoje se tornou uma referência, né, no tratamento capilar, no transplante capilar. E olhando hoje para esse mercado, com essas inovações, tem assim, eu sei que você hoje é autoridade no Brasil como médica de transplante capilar, e eu sou muito grato a isso. Nossa, quando você aceitou o meu convite, eu falei, gente, isso foi ótimo para nós, tanto para a clínica quanto para a rede, eu aprendo muito com você. E assim, os pacientes todos, né, os resultados e tudo, a gente estão todos praticamente muito satisfeitos,
todos voltam, todos fazem o tratamento. Então, assim, eu falo, isso mostra essa capacidade que você tem como médica de cuidar, de trazer sempre o melhor. Até a gente estava falando aqui mais cedo sobre, né, a preocupação de trazer o melhor, e eu vejo que você sempre está. Luiz, vamos fazer um curso tal, Luiz, vamos treinar a equipe tal, Luiz, vamos... É uma médica que está sempre... Olha, Luiz, saiu o tratamento tal, vamos entrar em contato Exatamente. com o pessoal. Está escrevendo livro, tem um grupo de médicas junto com você que estuda e pesquisa e viaja. Olhando para isso hoje, qual é os próximos passos seu, assim, né, antes da gente entrar naquela consulta, né? Porque tem gente que está assistindo aqui, lembrando que tem homem e tem mulher, tem às vezes mulher assistindo aqui que quer levar o marido, aquelas perguntas que o paciente mais pergunta, as dúvidas, antes da gente entrar nisso, falando do mercado, como que você enxerga esse mercado hoje, que hoje, se a gente olhar o tamanho dele, praticamente a gente atende hoje, né, eu falo assim, o Brasil todo atende um percentual pequeno, então é um mercado gigantesco hoje, né? O mercado de cabelo, né, de tratamento capilar, principalmente na área masculina, eu acho que ele só tem a tendência a crescer. Porque hoje em dia ninguém mais quer ficar calvo. E hoje a gente tem recurso, né? Então, eu acho que daqui para frente, principalmente com essas inovações de tecnologia, é cada dia aumentar mais a procura. Porque, é igual eu falei, vários casos, hoje com a terapia regenerativa, a gente não precisa nem de um transplante capilar. A gente consegue resolver só com o tratamento clínico. Então, acontece, né, às vezes ele chegar lá, querer fazer o transplante, começa a fazer o tratamento e ele fica satisfeito. Fica satisfeito. Então, às vezes a gente nem precisa ser tão agressivo a esse ponto. Então, assim, é um mercado que tem ainda muita coisa para ser desenvolvido, para aprender. E a cada dia, né, as pesquisas não param na área de cabelo, porque é uma área que cresce muito, muito mesmo, né? São congressos, estudos, então, assim... A cada dia que passa tem mais congresso relacionado a cabelo, né? Não só a dermatologia. Hoje, nós estamos brigando, né? Nós que somos tricologistas, estamos brigando para criar a Sociedade Brasileira de Tricologia e Transplante Capilar separado da dermatologia. E isso já está em processo, só que ainda não saiu. Mas ela já está em processo de virar uma especialidade, então, fora da dermatologia. Que legal, não sabia. Pessoal, olha, eu não sou muito técnico, tá? Eu sou um cara mais de gestão, de marketing. Hoje eu faço a gestão da marca, né? Sou o CEO hoje da rede, mas essa parte técnica, assim, clínica, eu deixo para vocês. Né? Mas é porque, assim, é muita coisa que vem acontecendo na área capilar. Então, assim, todo dia tem uma inovação. Então, doutora, eu vi que foi através de uma dor sua, né? A gente falou disso, que você olhou um potencial. E os homens hoje? Como que você enxerga hoje essa procura que está cada vez mais aumentando, né? Você deve receber mensagens, porque hoje você participa de entrevistas, então você tem o seu nome, né? Hoje nós estamos aqui num podcast, então cada vez mais deve chegar muita mensagem, pessoas nos lugares que você vai. É isso que eu ia falar, isso é muito legal, porque assim, quando você você se apresenta, aí a pessoa te pergunta, mas o que você faz? Eu trabalho com cabelo. A primeira coisa que a pessoa já fala, nossa, aqui, ó, eu tô com uma entradinha aqui, tô precisando. O que eu preciso fazer? Me passa um remédio para isso, me passa um remédio para aquilo. Só que assim, o tratamento capilar, a gente tem que lembrar que ele não é igual para todo mundo, né? Então, assim, às vezes a causa, por exemplo, às vezes você tá com uma queda que às vezes não é a mesma causa da minha, né? No meu caso, quando eu tive, né, foi relacionado a uma dengue que eu tive. A grande maioria dos homens, a calvície ela é relacionada a fator genético e hormonal, né? Que a testosterona convertida em dihidrotestosterona, que então o hormônio que faz o cabelo cair. Mas, às vezes, não é nenhum desses dois. Às vezes é só um fator de estresse, né? Hábito de vida. Às vezes uma pessoa ali sedentária. Então, as pessoas, elas, quando você fala que trabalha com cabelo, elas ficam sempre muito interessadas e as pessoas buscam muito. Os homens, principalmente, a cada dia eles têm buscado mais. Até porque hoje o tratamento, a parte estética,
Os homens antigamente eles ficavam receosos, né, de tratar, às vezes tinham vergonha de ir numa clínica, de procurar o tratamento. Hoje a gente vê que eles não querem mais. E isso está cada dia mais comum para o homem tratar. Doutora, hoje quando a gente chega, né, hoje um paciente, quando ele chega na clínica, né, isso aí praticamente é uma consulta aqui, né, que quando você fala, eu trabalho com cabelo, né, sou médica, aí já vira uma consulta ali naquele... Já vira uma consulta. Que você deve receber de mensagem de consulta online também deve ser muita, né, porque o pessoal, eu no empreendedorismo recebo um monte de mensagem que a pessoa que quer empreender, imagina na medicina, cuidar do cabelo, com certeza você deve receber muitas. Mas hoje, quando o paciente chega, você vai fazer a consulta ali, como que é? Qual que são as dúvidas, as perguntas, o que mais acontece, tanto público mais jovem, público mais velho, hoje, porque a nossa clínica hoje atende só homem, né? Então, deve chegar, igual você falou, tem um tratamento para um, é o mesmo para o outro. Mas as perguntas normalmente são as mesmas, né? As perguntas, geralmente, elas são praticamente as mesmas. A principal dúvida do paciente é com relação ao transplante capilar. A primeira de todas é assim, o homem tem muito medo de sentir dor. Eu brinco que o homem é muito mole, né? Mas é legal, porque assim, além de eu tratar homem, eu trato mulher também. Mas eu vejo que o homem, ele leva muito mais a sério o tratamento do que a mulher. Ele adere muito mais ao tratamento. Então, a primeira dúvida deles é, a grande maioria, eu vou ter que tomar finasterida ou dutasterida? Porque eles têm muito medo de perda da libido, de disfunção sexual. E é o que eu falei, a gente não usa o mesmo tratamento para todo mundo, né? Em alguns casos, realmente a gente vai indicar a dutasterida ou a finasterida, mas não é para todo mundo e não vai ser igual para todo mundo. A gente vai dosar, né, os hormônios antes. Às vezes, você passar ali uma finasterida ou uma dutasterida não vai ser benéfico. Às vezes, você vai piorar um quadro ali de um paciente, né? Às vezes, ele já está com uma autoestima baixa. Você vai lá e dá um medicamento para ele, ele ainda perde a libido, aí você acaba de ferrar com aquele cara, né? Tipo assim, aí ele entra numa depressão mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas e se eles perguntam? Tipo, olha, se eu tomar isso, você me passou, mas eu não vou perder meu libido, não. Eles perguntam, e como eu gosto muito do minoxidil oral, né, de comprimido, para fazer essa manutenção de tratamento, eles já perguntam, é a primeira coisa, mas eu não vou ficar broxa não, né? Aí eu explico que o minoxidil, ele realmente não tem nada a ver com a finasterida e a dutasterida, ele não é relacionado com parte hormonal. Então, assim, essa é uma preocupação muito grande dos homens com relação à libido, tá? E qual que é a segunda? A segunda é, geralmente, com transplante capilar, se vai ter dor. Assim, eles têm muito medo de dor no pós-operatório, tá? E, geralmente, outra pergunta muito comum é com relação à rejeição do transplante. Então, assim, a gente sabe que o transplante é agente da medicina, né? Não as pessoas. Mas o transplante capilar só é realizado da própria pessoa, né, para aquela pessoa, justamente para que não ocorra essa rejeição, né? Porque eu não posso usar o seu cabelo para fazer o transplante de uma outra pessoa, porque aí sim pode ocorrer essa rejeição. E também, nesse caso, se tivesse esse transplante para outra pessoa, a pessoa teria que tomar um medicamento que é um imunossupressor para o resto da vida, que é igual quando a pessoa faz um transplante de rim, de fígado, que é para não ter essa rejeição. Mas você imagina a pessoa, aí não pode beber, não pode várias coisas. Então, eu acho que não justifica, né? Se dá para a gente ter uma área doadora ali, que dá para fazer o transplante, não justifica você correr o risco por causa de um cabelo, né? Mas não são todos os pacientes que são candidatos a transplante capilar. Gente, então tratamento também resolve. Porque às vezes você, que ainda não foi numa clínica, né, da Homens, agenda lá a sua consulta, quem sabe até o tratamento resolve a sua dor, né? Não precisa às vezes a gente ficar pensando, é só transplante, é só transplante. Hoje está tão avançado que num tratamento a gente resolve. Mas em alguns casos também a gente, quando não tem área doadora, infelizmente a gente tem que falar para aquele paciente que não dá para ser operado. Eu fico muito chateada quando eu tenho que falar isso para um paciente, falar, olha, a área não é boa, porque assim, a pessoa cria
uma Expectativa. imagem, uma expectativa ali na cabeça dela. Se você opera aquela pessoa com uma área doadora ruim, aquela pessoa investiu um dinheiro, investiu um tempo, né, recuperação, e não vai ter o efeito que ela espera. E não vai me deixar satisfeita também. Então, eu prefiro não operar aquele paciente. Mas eu sei que algumas pessoas operam. E tudo bem, cada médico tem uma postura. Só que eu gosto muito e tenho um nome a zelar. E não quero, por exemplo, uma pessoa falando por aí que operou comigo com um resultado ruim. Hoje né? isso não acontece na clínica. Graças a Deus. E eu sou muito feliz com isso, porque é uma das coisas que eu mais... gente, o que mais preocupa hoje na rede é a intercorrência. Então a gente leva muito a sério tudo em todas as clínicas. Eu preocupo muito com a qualidade, porque eu sei que o homem está ali investindo nele, porque se não tiver resultado ele não volta e ainda fala para as outras pessoas. Então hoje já é um trabalho, né, que a gente vem fazendo para mostrar, né, para esses homens a importância de se cuidar, e ainda não, aqueles que estão indo e não estão tendo resultado, então é um tiro no pé, então eu prefiro não fazer. E uma coisa que eu gostaria, até assim, eu tô cheio de dúvida, tá? Tem alguma... Quando o homem chega lá na clínica, que ele tá fazendo a consulta ali, ele já chega... como é que eu te falo? Ele já chega mais acanhado, ele chega mais para cima, você deixa ele mais à vontade. Como que é hoje essa consulta? Ele tá mal, e às vezes ele tá bem, ele tá preocupado. Como é que tá normalmente esses homens? Cada pessoa tem um jeito, né? Mas eu tento deixar a pessoa mais à vontade possível. Então, assim, quando o paciente chega para consulta, né, a primeira coisa que eu faço é uma anamnese, né? Que então é a história da questão da calvície, se tem alguma doença, né? Hipertensão, diabetes, se usa algum medicamento, alergias, que é muito importante a gente saber, principalmente para o ato cirúrgico, né? E aí eu tento entender ali quando que começou aquela calvície, né? Se já fez algum tratamento para tentar resolver aquilo ali. História familiar, né? Alguns já vêm até acompanhado dos pais, né? A gente tem paciente que vai com o pai acompanhando, e aí você já vê ali que o pai é calvo também. Ah, tá. Então já é mais genético, né? E hormonal. Então, assim, cada paciente tem um jeito. Mas então aí eu passo por todos os passos de como que a gente começa. Primeiro de tudo, eu vou explicar, então, o paciente chegou, eu já pergunto para ele, né, depois que eu faço essa anamnese, eu pergunto, e aí? Você já deu alguma pesquisada sobre transplante? Já sabe como é que funciona? Né? Alguns já chegam sabendo, né? Alguns já passaram em avaliação em outros lugares antes. Ou então, hoje a gente tem muita informação na internet, né? Então, alguns já viram vídeo no YouTube. Mesmo para aqueles que já sabem, então eu começo passo a passo. Bom, primeiramente, a técnica que a gente usa hoje, né? A técnica FUI, né? Que é aquela que então extrai folículo por folículo, que o pessoal chama fio a fio, mas na realidade é folículo por folículo. Hoje a gente quase, né, não usa corte na cirurgia de transplante capilar mais. Então é uma recuperação muito rápida, né? Porque não tem corte. E os furinhos são tão pequenos que com 2 dias de pós-operatório aqueles furinhos estão fechados. Então, o homem que faz o transplante agora, depois de quantos dias ele já volta à rotina normal, assim, para trabalhar, para treinar? O trabalho vai depender muito do que aquela pessoa faz. Mas, por exemplo, se a pessoa trabalha com escritório, né, trabalha sentada ou num banco, por exemplo, aquela pessoa com 4 dias ela consegue retomar o trabalho. Porque não é uma cirurgia invasiva, não é uma cirurgia limitante. Claro que o resultado estético inicial, ele não é muito bonito. Então, às vezes, aquilo ali limita uma pessoa de voltar ao trabalho. Mas, agora, quando uma pessoa trabalha com alguma coisa com mais atrito, ou que precisa usar um capacete, né? Então, essa pessoa vai ter um pouquinho mais de tempo. O capacete, um boné, tem que aguardar ali 15 dias para poder usar. Mas você me perguntou para voltar a treinar. Algumas pessoas liberam com 1 semana. Eu gosto de liberar com 10 dias, por segurança.
tá? É porque às vezes bate a cabeça em algum lugar, né? Justamente. Então, assim, se a pessoa bate a cabeça, corre o risco de uma necrose, né? Então, ali o que é uma necrose? É uma área que morre, né? O tecido morre, fica pretinho ali, dá uma lesão. E o que pode acontecer? Além de uma infecção, né? O folículo pode não nascer. Então, mais uma vez, a pessoa perdeu o tempo, né? Perdeu o dinheiro e vai ficar um resultado que ela não vai gostar tanto. Então, eu libero para treinar com 10 dias, né? Agora, piscina, sol, esporte que tem mais atrito, né? Jogar bola, beach tênis, eu peço para aguardar um mês, como 30 qualquer dias. cirurgia, né? 30 dias. Uma dúvida que eles têm muito frequente é quais áreas que a gente consegue operar, né? De transplante capilar. Então, a gente opera cabelo, sobrancelha e barba, tá? Um dia... Esse caso foi engraçado, porque essa eu nunca ouvi falar. Mas chegou um paciente uma vez lá na clínica querendo colocar pelo na axila. Sério? A maioria chega querendo tirar, né? Querendo fazer Eu sou um laser. que mandei tirar tudo, gente, eu não tenho nada. Gente, eu não entendi, sério. Eu não Caramba. entendi. Parece que eu não estava lá na clínica no dia, ele passou e perguntou se a gente fazia. Pelo que as meninas me falaram, ele era índio, que aí... Não sei explicar direito. Só sei que ele queria colocar os pelos na axila. Olha isso. Falei, olha, Esse é novo. nascer, nasce. Mas como é que Mas aí nesse caso, aí tira da cabeça? tira da cabeça? Vai nascer, porque o folículo, ele é a raiz, né? Então, se você tirar da cabeça e colocar no braço, ele vai nascer. Mas a questão é o pós-operatório. Ele ia ficar assim o dia inteiro com o braço aberto. Nossa, é mesmo? Né? Então, assim, tem umas coisas É que diferente, né? Cada um é feliz de um Teve jeito. uma colega minha que recebeu um paciente no consultório e perguntou se colocava pelo no nariz. Ah, não. Não, gente, aí vocês estão exagerando, né? Aí não, ó. A gente coloca na clínica, então, cabelo, barba e sobrancelha, tá? Isso mesmo. Doutora, uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu queria que você comentasse, é que é aquilo que você falou aqui antes, que é aquela questão de você não opera caso o paciente não tenha uma área doadora boa. Então, quando ele enxerga essa dor, né, que ele está querendo mexer no cabelo, normalmente ele fica prorrogando. Para a hora que está aquela situação assim, nossa, se eu não for agora, já era. Qual que é o nível, né, o estado ali que ele tem que estar com a área doadora para não acontecer dele ter uma reprova lá dentro para fazer um transplante e não dar certo? Porque igual você falou, nós hoje como uma empresa séria, uma clínica séria, você como uma médica séria, você prefere não fazer e não ter esse problema de não ter resultado. Você prefere falar não e vamos fazer um tratamento, olha, não faço, não resolve, não adianta. Mas é igual você falou, tem clínicas que tá pegando para fazer e depois, depois vamos ver o que vira, depois a gente resolve. Qual que é o grau que o cara hoje ele tem que estar para ele chegar lá na clínica, não ser tarde para ele? Então assim, a gente classifica a calvície de grau 1 a 7, tá? O paciente grau 7, ele pode ser operado tranquilamente, desde que ele tenha uma boa área doadora. Mas como que é o grau? Por exemplo, você como médica, o que é? Como é que tem que estar aqui? Ele vai olhar no espelho dele ali. Então, não, mas esse grau que eu tô falando de 1 a 7, ele é quando a gente classifica daqui de cima. Então, claro que esse paciente que tem uma calvície grau 7, ele pode ser operado. Então, o que a gente tem que fazer? Avaliar a área doadora. Tá, a gente vai pegar, então, a área doadora, nós vamos pegar o tricoscópio, né, que é um aparelhinho, então, que é como se fosse um microscópiozinho eletrônico, que vai aumentar, e a gente vai ver a quantidade de folículos que aquele paciente tem, né, a quantidade de fios que ele tem por folículo. E outra coisa é que, assim, não é comum, mas às vezes o paciente ele tem o que a gente chama de calvície invertida, que ele começa a perder da nuca para cima. Olha. Então, aquele paciente acaba tendo uma área doadora desse tamanhozinho, assim, uma faixinha. Então, aquele paciente não tem como operar, porque a gente acaba pegando um pouco da nuca. Mas se a gente tira um fio que já está afinando ali da nuca para colocar aqui, aquele cabelo vai cair, porque é uma dúvida, né, muito comum dos pacientes. O cabelo que eu transplantei vai cair?
aquele cabelo ele não cai mais, porque ele não sofre a ação do hormônio, né, da DHT, que é a dihidrotestosterona. Mas esse paciente que tem essa alopecia invertida, ele tem a ação do hormônio. Então, a gente não consegue garantir o resultado daquele paciente, porque ele pode cair o que foi colocado, né, e ele não vai ter uma área suficiente. Temos o body hair, né, Eu ia te perguntar. O body hair, então a gente pode tirar os pelos do tórax e da faixa de barba, mas ainda assim, se é esse tipo de paciente com essa área doadora muito limitada, não é o suficiente para a gente cobrir toda a área de calvície dele. Então, nesse caso, é o paciente que eu opto por não operar. Entendi. Mas aí tem que ser feito o exame físico antes, né? Uma avaliação. Porque não é porque ele tem uma calvície grau 7. O que é a calvície grau 7? É aquela que o paciente perdeu todo o cabelo e ficou só atrás mesmo e as laterais. Ele dá para ser operado, a gente já operou e temos bons resultados. Outra dúvida frequente, esses pacientes de grau 7, eles perguntam se só uma cirurgia resolve ou se ele vai ter que operar. A gente não tem como saber inicialmente. Quando é um grau 7, na maioria das vezes é necessário 2 cirurgias para conseguir, né? Mas alguns pacientes já ficam satisfeitos, porque a gente sempre deixa a coroa um pouquinho ali mais rala quando é uma calvície grande. Então, às vezes, aquele paciente só de dar uma cobertura ali para ele, já é o suficiente e ele opta por não fazer uma segunda sessão. Mas alguns pacientes optam por... Alguns já fizeram até 3 cirurgias. Olha. Não com a gente, tá? Mas esses dias para trás, nós operamos um paciente que estava na 3ª cirurgia dele. Então, ele fez 2 há uns 20 anos atrás, que era, então, pela técnica FUT, que é a técnica antiga, que é a que fazia cortes. Então, ele tem uma cicatriz imensa no couro cabeludo. Uma área fibrosada, dura, difícil extrair, dolorosa, mesmo anestesiada, ele sentiu muita dor. Então, antigamente, a técnica cirúrgica era muito agressiva. E a gente não conseguia ter os folículos implantados tão delicados igual a gente tem hoje, né? Antigamente, a gente tinha o que a gente chamava de cabelo de boneca, que ficava grosseiro, que aquele folículo, às vezes, era meio que um tufo mesmo, sabe? E esse paciente a gente consegue ver. Entendi. Justamente isso. Ô, doutora, eu vou te perguntando aqui que porque eu recebo muitas dúvidas e perguntas. Por exemplo, a gente falou em relação a voltar para sua rotina normal. Hoje o paciente, quando ele vai para o transplante, quando ele fecha o transplante, a preocupação dele também é se vai doer, se ele vai ver. Igual eu sou um cara que eu não consigo ver sangue, então eu prefiro ver nada. E hoje o procedimento ele é super tranquilo, né? Super tranquilo. O paciente é um procedimento nem lembra, demorado, né, Luiz? A gente gasta ali uma média de 8 a 10 horas, dependendo do tamanho da cirurgia. Mas a gente dá um remedinho para o paciente dormir, tá? É oral mesmo, tá? É leve. Alguns pacientes optam por fazer com anestesista, tá? Mas é bem tranquilo a sedação, o paciente dorme durante todo o procedimento e ele não sente dor. Talvez ele sinta uma dorzinha no início da cirurgia, que é quando a gente está fazendo o bloqueio anestésico, mas essa dor que ele sente não é da picada. A dor que ele sente é o líquido entrando, o anestésico arde. Ah, entendi. Só que logo, suportável, então, é suportável. Entendi. E logo que bloqueou, que fez a anestesia, ele para de sentir essa dor. No pós-operatório, é muito tranquilo de dor. Que legal. Os pacientes, eu sempre pergunto, falo, e aí, no retorno, teve dor? Tá sentindo? Não tive dor. A queixa maior deles em pós-operatório é de coceira. Coceira, né? Coceira da cicatrização. Então, assim, eu gosto muito de deixar os medicamentos que ajudam na coceira prescrito, água termal para o paciente borrifar ali de hora em hora, porque isso ajuda a aliviar essa coceira. E fez o transplante. Não é só largar, né? Tem que cuidar também. Aí continua depois um tratamento, porque aí o resultado é muito melhor, né? Então, com certeza. Além de hoje desse tanto de sucesso, né, que a gente tem hoje dentro da clínica, também está incluso esse tratamento. Não é só fazer o transplante e largar, né? Como é que é isso? Isso, inclusive, eu acho, né, essa questão, nós temos o tratamento, a gente começa 1 mês após a cirurgia, tá? Então, o paciente, ele tem esse tratamento incluso durante 1 ano,
né, mensal. Então, a gente está com o paciente todo mês ali dentro da clínica, junto com a gente. Então, a gente está sempre avaliando, né, se tem qualquer problema com relação à cirurgia, alguma coceirinha extra, porque a gente sabe que pode dar uma foliculitezinha, que é o pelo tentando sair, às vezes ele não consegue atravessar a pele. Então, o paciente, ele está ali sempre com a gente dentro da clínica. E eu acho isso muito importante, porque é igual quando algumas pessoas falam de fazer a cirurgia na Turquia, né? Ok, a Turquia, ela é o berço do transplante capilar, a técnica nasceu lá, mas o paciente, às vezes ele acha que é mais barato, porque às vezes eles dão a passagem, eu não sei falar direito, mas se tem qualquer problema com relação à cirurgia, porque operou, volta para o Brasil, né? Então, se tem qualquer problema com relação à cirurgia, ele vai ter que voltar para a Turquia, sem contar que ele não tem esse tratamento anual, né? Então, lá na Turquia operou e tchau. Né? Turquia operou e tchau, volta para sua casa. Aqui não, aqui nós estamos com o paciente junto com a gente todo mês, né? E eu sempre, mesmo depois desse 1 ano, eu recomendo que o paciente, ele mantenha uma manutenção, né? Que seja trimestral, mas que ele não pare o tratamento. Porque o nosso cabelo, né, mesmo depois do transplante, por mais que ele não caia, conforme a nossa idade passa, assim como a nossa pele vai ficando mais fina, o nosso cabelo tende a afinar um pouquinho. Então a gente cuida para tentar diminuir esse afinamento, que é natural da idade. Não porque ele caiu, mas é natural que com a idade o nosso cabelo afine. Então, essa questão da gente fazer esse tratamento, esse segmento com o paciente, eu acho isso uma vantagem muito grande. E é por isso que eu não recomendo o paciente operar na Turquia, mas porque ele está sempre... Nem eu, gente, não recomendo também operar. Venha operar na nossa rede, nas nossas clínicas. Operar aqui com a doutora Maria Carolina. E eu não opero só aqui em Uberaba, né? Eu opero para homens de Catalão também. E tenho os pacientes de Santos e de São Carlos, que também sou eu que presto para eles. Aí esses pacientes a gente opera em São Paulo. Gente, é porque a doutora não tem mais agenda, senão ela atendia em todas as clínicas. Ela é famosa na rede hoje. E uma coisa que eu queria, a gente está aqui muito falando de coisas muito... né, dúvidas, coisas até de assuntos às vezes mais sérios. Mas eu queria falar agora também de assuntos, de casos, eu queria que você contasse, assim, o cara que chegou lá e hoje ele é feliz, né, porque quando ele faz uma cirurgia com uma médica e dá certo, eu queria que você contasse um caso, assim, de o que mudou na vida desses homens, o que depois que fez a cirurgia, como que foi, você deve receber muito elogio. Conta esses casos. Nós temos um caso bacana, tipo, né, para contar. A gente tem situações que às vezes fala, salvou meu casamento. Eu queria que você contasse para nós. Mas a gente tem um caso muito bacana, né, para contar. O Júlio mesmo, o Júlio saiu no Profissão Repórter, né, com o transplante capilar dele, ele ficou super feliz. Então, assim, não só ele, né, o Wesley também, o Wesley indicou muita gente pra gente. O Wesley, ele já era um paciente que tratava com a gente na parte clínica, e aí quando a gente iniciou o transplante ali na clínica, ele foi o nosso primeiro paciente a ser operado aqui em Uberaba, e o resultado dele ficou muito legal, porque ele tinha uma calvície grau 6 para 7 ali. Então, assim, é um caso difícil, e ele ficou muito bom o transplante, ele ficou muito satisfeito. Nós temos casos de pacientes que operou um irmão, aí depois veio o outro para operar. Que legal. Então, assim, os pacientes ali, eles ficam muito satisfeitos e eles indicam a gente. Eu acho que esse aí de salvar casamento eu ainda não tive, não. Mas eu espero ter esse aí um dia. Não, tem o Márcio. O Márcio, que indicou o cunhado também. Nossa, né? O Márcio é o que mais indica. O Márcio veio aqui no podcast. Veio, e ele fala assim para mim, Luiz, rejuvenesceu não só a minha aparência, não, a minha alma. Eu me sinto um cara mais novo, mais jovem, mais confiante. O casamento eu acho que eu não salvei ainda, mas a autoestima eu acho que eu já salvei algumas. Olha lá, hein? Mas isso é muito bom, Legal, né? né? A gente vê esses resultados bons e a gente vê que melhorou a autoestima daquela pessoa. Isso é o mais gratificante do trabalho. E é por isso que esses casos que eu vejo que não vai ter um resultado tão legal, eu prefiro não operar. Porque a pessoa não vai ficar satisfeita e vai mexer, às vezes até piora a autoestima daquela pessoa. Então, a gente está ali para melhorar, não para piorar. Exatamente. A gente é muito preocupado com isso. E eu vejo que
Só para vocês entenderem, a Homens hoje ela não faz só o tratamento e o transplante capilar. Então a gente hoje oferece sempre o melhor, porque a ideia nossa hoje, quando a gente ganha a confiança de um homem dentro da clínica, a gente quer levar ele para os outros serviços também, né? Então, às vezes ele chega lá procurando capilar, aí ele faz um botox, ele faz uma depilação, ele faz um tratamento de emagrecimento. E a partir do momento que ele não vê resultado, às vezes em algum desses tratamentos, a gente perde a confiança. Então, Exato. hoje a gente procura fazer tudo que tem de melhor, o atendimento, né? As meninas atendendo esses pacientes com a vontade, né? Então, de outros tratamentos, né? E depois vem para o capilar. Então, existe essa recorrência. A gente fala que a gente aumenta, né? O ticket médio da clínica, porque tem franqueado aqui também assistindo, oferecendo outros tratamentos, porque o homem ele gosta de ter tudo num lugar só. Então hoje a gente engloba todos esses outros serviços. Olha, eu tive até um padre que me procurou querendo fazer transplante capilar. Mas esse foi um dos casos que eu tive que falar que não dava, que ele não tinha área. Mas olha só, ele gostou tanto da sinceridade que ele saiu da sala ali comigo de avaliação, mas sentou na sala, eu não lembro se foi com a Arlise, se foi com a Lê, mas para poder procurar fazer, então, já que o transplante capilar não ia ficar bom, ele já estava querendo era fazer o laser tudo. Ele já saiu dali querendo fazer laser. Ah, tá, eu já queria resolver, vou assumir mesmo a minha calvície. Vai assumir a calvície, mas aí ele queria fazer o tratamento então com a gente, né? Então, porque a gente sabe que tem pessoas que fariam essa cirurgia. Uhum. Doutora, qual a dica hoje você dá para aquele homem que está assistindo hoje a gente aqui, para ele depois dos tratamentos, o que você aconselha ele para ir cuidando do cabelo? Que ele fez o transplante, está fazendo o tratamento. O que mais? Quais os conselhos hoje que você dá para quem está em tratamento ou até mesmo quem já terminou o tratamento e vai seguir a vida ali? Luiz, primeiro de tudo, que a gente tem que lembrar que a gente é o que a gente come, né? Então, cuidar da alimentação, primeiro de tudo, né? Um esporte, uma atividade física, porque a gente sabe que o estresse, que o sedentarismo, ele influencia sim e muito na queda capilar. E não é só na parte androgenética, a gente vê os outros tipos de alopecia, né? Areata, que é autoimune. Então a gente vê que quando aquele paciente começa um tratamento psicológico e tudo, o cabelo dele repila, né? Numa alopecia areata, que é uma doença autoimune. Então, assim, além dos medicamentos, né, do MMP, cuidar da saúde como um todo, não só da saúde capilar, né? Isso é o principal de tudo, porque a pessoa quando ela tá bem, né, a saúde dela tá bem, todo o resto fica bem. Uhum. Se a saúde mental dela tá bem, ela tá bem, né? Uhum. Então, isso é o mais importante de tudo, porque fora isso, os tratamentos ali nós estamos fazendo. Uso de boné, algumas pessoas perguntam se o uso de boné, né? vai fazer o cabelo cair ou levar calvície. O uso de boné sozinho, não. Ele não é um fator determinante para uma pessoa ser calva. Tá? Então, assim, se der para não usar, melhor. Mas, assim, também ficar exposto no sol o tempo inteiro com o cabelo ali, o couro cabeludo, é melhor colocar um boné, né? Então, assim, não usar o tempo inteiro, mas também não, né? Então, uso de boné, usar um shampoo que é bom, né? Isso é sempre importante. Cabelo, couro cabeludo, ele tem que ser lavado, né? A questão da dermatite seborreica influencia muito na queda capilar, porque senão os folículos ali, eles não respiram, fica aquele sebo, né? Então, tem que cuidar dessa parte sim, não é usar o shampoo mais barato que tem ali no supermercado, não. Usar shampoo bom não é só coisa de mulher, não. O homem também usa shampoo bom. Então, foi até bom você falar isso. Esses mesmos conselhos, essas dicas que você está passando aqui, que são muito valiosas para os homens, também serve para a mulher? Ou para a mulher tem que ser algo mais especial, ou é diferente? Como é que é isso hoje? O mercado, tipo... O tratamento para homem, para mulher? O tratamento é basicamente o mesmo. Com a diferença é que a mulher tem a questão de menopausa, né? Então, na menopausa,
o estrogênio cai um pouco, então começa a aumentar o androgênio, que é onde começa a aumentar então a parte de testosterona. Então, o tratamento da mulher difere um pouquinho do homem, mas em questão de medicamentos. Tem mulher em idade fértil que tem síndrome de ovário policístico, né? Então, é só nessa parte dos medicamentos. Mas a parte de MMP, transplante capilar também fazemos em mulher, os lasers, o capacete de LED, isso não tem diferença do homem para a mulher. É mais quando tem alguma parte hormonal associada, que aí só muda alguns medicamentos. Mas fora isso... E assim, o homem é mais fácil, né, de aderir, às vezes, se você pede um tônico capilar, um minoxidil tópico, a mulher já é mais difícil essa adesão. Porque suja o cabelo, dá a impressão que tá... E então, para a mulher é mais difícil aderir a um tratamento tópico. Quando a gente fala de calvície, a gente já pensa assim, é o homem mais velho, é o cara que já está envelhecendo, que ele está ficando careca e está ficando calvo. Hoje, né, na nossa cabeça a gente imagina isso, mas hoje o público jovem também está acontecendo isso, né? Como que eles encaram isso? Como que eles, né, eles olham hoje para a aparência? Você acha que é mais do que o público mais velho? Como é que está aí esse mercado do público? Porque eu vi que começou a aparecer bastante jovem, indo com a mãe, indo na clínica, né? Sabe que, assim, isso é a minha opinião. Eu acho que aquele paciente mais jovem fica com a autoestima tão baixa. Porque assim, às vezes, igual tá lá numa festinha e tal, conhece uma menina, aí ele chega lá, tá calvo. A mulher olha e fala assim, nossa, mas aquele cara, ele tem cara de ter uns 50 anos de idade. Exagerando um pouco na idade. E, então, assim, às vezes ele não consegue, às vezes, ficar com aquela mulher que ele queria por uma questão de calvície. Então, eu vejo que tem tido muita procura pelo público jovem, sim, tá aumentando muito. E a gente vê que com esse mundo hoje, o jeito que tá, as coisas tudo muito corrido, muito estresse, a gente vê que aumentou também a calvície. E eles estão buscando, sim. Mas é paciente mais jovem e mais velho. A procura aumenta cada dia mais. Mas os jovens, eles têm aumentado e eles não têm vergonha mais de falar. Eu ia te perguntar, eles encaram isso mais numa boa? Como é que tá aí? Agora sim, tem melhorado. Eu acho que a cada dia passa mais. Eu vejo pelos meus irmãos que são mais novos, os amigos dele todos me procuram. Falam, tô ficando com uma entrada aqui, me trata. Não quero ficar careca, não. Então, e meu irmão mais novo que eu falo, a gente operou esses tempos para trás, um paciente de 17 anos, com uma calvície super avançada. Olha isso. Então, eu falo que isso... Eu acho que principalmente na parte de relacionamento, com relação a pessoa iniciar um relacionamento, eu acho que aquilo ali mexe muito. Você como médica, doutora, como é que você, quando tem um homem mais velho e um rapaz mais jovem, querendo fazer o mesmo serviço e às vezes tem a mesma dor, existe alguma forma diferente, um desafio diferente você como médica para esses pacientes, ou você acha que eles encaram do mesmo jeito? Como que você vê isso? Eu acho que não é relacionado à idade. Eu acho que é relacionado ao perfil da pessoa. Algumas pessoas aderem muito melhor ao tratamento do que outras. E eu não acho que isso tenha relação com a idade. Alguns viram e falam assim, eu não gosto de tomar remédio de jeito nenhum, não quero remédio oral. Ou então, outros falam, eu não quero essas agulhadas. Alguns já chegam e falam assim, eu não quero ficar fazendo tratamento clínico, eu quero ir direto para o transplante. Que às vezes era um caso que resolveria clínico. Então, eu não vejo relação com a idade, mas com o perfil da pessoa mesmo. Entendi. Mas hoje, quando você enxerga hoje esse mercado, eu tô falando um pouco dos jovens porque eu acredito que deve ter mães aqui assistindo, né? Porque hoje esse mundo dos jovens, né? Existe às vezes bullying, existe essa questão da conquista, né? O homem mais velho, ele já consegue driblar isso melhor, né? Ele já tem, né? Ele já tem uma confiança melhor, ele já entende mais um pouco isso. Agora o jovem não. O jovem, ele, às vezes, a opinião de uma outra pessoa mexe muito com ele. Hoje existe através desses que estão em tratamentos,
você vê que eles já estão mudando, está aumentando a autoestima deles, a confiança, esses que passam hoje pela sua mão, que não seja só no transplante, mas também no tratamento. Como que você enxerga isso? Luiz, geralmente esses pacientes que são mais jovens, que chegam ali já com uma calvície um pouco mais avançada, você percebe que na primeira consulta que eles são pacientes mais tímidos, sempre mais tímidos e muito inseguro. Muito inseguro. E aí você vê que quando começa ali, operou e começou a crescer o cabelo, ou mesmo quando começa a crescer sem ter operado, só com tratamento mesmo, como que aquela pessoa vai mudando ao longo das próximas consultas, sabe? Como que aquilo ali vai dando um brilho na pessoa. Então, assim, mexe muito com a autoestima, o cabelo. É muito gratificante você ver essa pessoa tendo aquele brilho de novo, sabe? Legal, que legal. Que é isso que eu penso quando eu vejo homens crescendo no Brasil todo. É mudando a vida desses homens, que seja no adolescente, do jovem, do adulto. Então hoje para mim a homem se tornou essa mudança, porque eu recebo áudios de franqueados assim, tipo pacientes que chegam lá, que choram, que agradecem, que, sabe, até assim, nossa, quem criou esse negócio, essa empresa, quem fez, sabe, reza para mim, agradece. Eu falo, caramba, eu até sinto que hoje é uma missão minha, né, junto com vocês, porque ninguém faz nada sozinho, vocês médicos, hoje a gente tem muitos sócios médicos, franqueados, é uma missão minha de fazer esse bem hoje no Brasil, no mundo, para essas pessoas, porque realmente tem gente que quer suicidar, tem gente que quer, cada um chega ali de um jeito, que seja jovem, que seja adulto. Então hoje a Homens, ela se tornou isso para mim, eu fico tão feliz de ouvir isso, e graças a você, com o seu profissionalismo, com a sua autoridade, que a gente vai construindo isso, né? Não é sempre fácil, né, Luiz? A gente sabe que não é fácil agradar todo mundo, né? As pessoas são diferentes, mas a gente está ali batalhando para fazer o melhor para cada um. A gente sabe que, principalmente a gente que mexe com estética, depende muito do organismo de cada pessoa e que a gente não pode garantir o resultado. Ah, eu quero ficar com o meu cabelo igual ao do Luiz. Não posso te garantir isso, né? Porque isso depende do seu organismo, do seu corpo. Então, não é fácil sempre a gente agradar todo mundo, mas a gente está fazendo o nosso melhor para poder dar o melhor resultado para cada um. Eu sei disso, eu sei. Doutora, e para a gente ir finalizando, eu queria que você indicasse hoje um livro. Qual livro hoje que você indica para quem está assistindo nós em casa? Olha, eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, viu, gente? Eu sou coautora de um livro de tricologia, chama Manual de Tricologia Médica. Então, assim, se tiver alguém que é da área capilar, né, que trabalha com isso, tem várias fórmulas, vários tipos de tratamento capilar, não só de calvície, mas de alopecia areata, né? Então, é bem legal esse livro e a gente tem muito orgulho dele, porque hoje ele é um dos livros mais completos que tem na medicina para tricologia. Que legal, olha isso. E um filme? Ó, não é bem um filme, Luiz, é uma série, tá? Chama Vida e História de Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker é uma mulher negra nos Estados Unidos. É uma história real, tá? Ela criou um produto capilar para cabelo afro e ela foi a primeira mulher milionária dos Estados Unidos. Então, olha isso. Através dos produtos capilares. É uma série, é uma minissérie, acho que são quatro episódios. Como que chama? Vida e História de Madame C.J. Walker. Olha isso. C.J. Walker. Vou assistir. É muito interessante porque, além dela ser uma mulher negra, que né, muito preconceito antigamente, além de ser mulher, que tudo tinha muito preconceito, ela foi a primeira mulher bilionária dos Estados Unidos, por merecimento, né? Então ela trabalhou, tentaram roubar a fórmula dela. Caramba! Então é bem legal de ver, é bem interessante. E hoje para você uma referência? A minha mãe. Sua mãe. A minha mãe. Assim, a minha mãe sempre, desde de pequena, a minha mãe sempre fez tudo para que a gente pudesse ter sempre o melhor. Minha mãe nunca mediu nenhum esforço para poder dar o melhor para a gente, igual eu te contei.
fui morar nos Estados Unidos, fui morar na Europa, tá lá eu com o cavalo. Então, assim, a minha mãe sempre batalhou muito e nunca deixou faltar nada pra gente. E minha mãe é uma mulher que, até hoje, minha mãe tem 70 anos, agora esse ano ela faz, tá trabalhando até hoje, dá aula na faculdade. Então, assim, eu acho que eu me vejo muito parecida com a minha mãe nessa questão de... Tô eu lá agora montando a pós-graduação, né, junto com as minhas amigas que fizeram pós-graduação comigo, os workshops que nós estamos começando em transplante capilar. Então eu vejo isso, a minha mãe, eu vejo muito dela em mim. Que legal. Não, ela é uma querida. De vez em quando eu encontro com ela, gente, assim, no barzinho, num restaurante, ou, às vezes até na clínica, ela tá sempre com a carinha boa, sorrindo, é aquela pessoa de alto astral. Ela é mesmo. Que eu acho que se chegar alguém, né, triste perto dela, ela joga pra cima, porque ela sempre tá, nossa, e vocês se parecem, né? Eu falo, nossa, olha que legal. Fisicamente, principalmente, eu acho que você é filhinha aí, por isso que ela foi lá te buscar, hein? Porque lá em casa, olha pra você, você é a única filha mulher, né? Sou. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3. 3. Lá em casa eu tenho 2, eu sou o único filho homem. E tenho 2 mulheres, né, irmãs. E aí todo mundo fica, filhinho da mamãe. Eu acho que lá na sua casa é você, hein? Pode ser, pode ser. Foi lá te buscar, ué? Foi lá me buscar. Ah, que legal. E eu não sabia disso, eu não sabia. E uma outra coisa que eu gosto aqui no Pode Dizer, que é o podcast da Homens, a gente deixar uma mensagem que inspira as pessoas, porque aqui a gente falou muito de tratamento, de cuidado, de autoestima, mas eu queria, assim, que você deixasse uma mensagem que aquela pessoa, assim, que ouvisse, mudasse a vida dela, que ela tivesse mais vontade de se cuidar, mais vontade de trabalhar, de ser melhor cada dia, entendeu? Luiz, em todos os aspectos. Eu penso assim, olha, cuide de você, porque você importa. O seu sentimento importa, a sua saúde mental importa. Então, se você sabe que você importa, aquilo ali basta para você ser melhor. Que legal. E é isso mesmo. Eu falo porque eu estou escrevendo até um livro, né? Estou escrevendo um livro que eu quero lançar no final, mais ou menos final de agosto, esse ano ainda. Se tudo der certo, porque escrever livro não é fácil, não. Não é fácil. E aí demora. E esse livro ele vai chamar Seja a Sua Própria Referência, né? Então, sendo a sua própria referência, é você querendo ser melhor todos os dias. E muito legal. Eu acho que obrigado, é isso mesmo. doutora, pelo Eu que agradeço. O convite, aceitar o convite de parar os plantões, aquela correria médica sua, estar aqui com a gente, compartilhar a sua experiência, as histórias. E também eu queria que você falasse aquela pessoa que queira às vezes te perguntar sobre, né, algum tratamento, ficou alguma dúvida aqui, qual que é a sua rede social? Hoje a gente tem a da Homens Uberaba, mas qual que seria o seu particular? Me fala um pouquinho das suas redes sociais. Se alguém tiver alguma dúvida, pode chamar assim que eu respondo, viu? Então é @doutora, né, Dra.Maria Carolina Nassif, Nassif. Você encontra também no Instagram da clínica, né? Se procurar lá, tô marcadinha porque tem a fotinha lá também. É isso aí. Obrigado, tá, doutora? Pois eu que agradeço. Obrigado mesmo. Pessoal, eu queria agradecer vocês que ficaram aqui acompanhando com a gente. Se tiver alguma dúvida, se quiser também escrever aqui no nosso canal do YouTube, deixar a sua dúvida, depois a doutora pode responder também. Eu queria agradecer vocês pelo tempo, por assistir e acompanhar nós. Curte e comenta aqui no nosso canal do YouTube. A gente faz isso aqui tudo com muito carinho, com muita dedicação, para trazer informações tanto para os pacientes, para os franqueados, para todas aquelas pessoas que também às vezes não faz parte, mas que melhore a vida de vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje e hoje mais um episódio nosso e eu estou muito feliz mesmo. Obrigado, tá, gente? Até o próximo episódio, hein?